Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, nós chegamos à leitura de Isaías, capítulo 11, um capítulo tão especial para nossa família e para os nossos filhos. Nós não sabemos explicar exatamente como, mas essa foi uma palavra que de alguma forma Deus deu como uma revelação para a nossa família. Nosso filho Micael nasceu em 2011, né, Bê? Sim, e esse é um texto especial, como o Tiago disse, um texto que nós declaramos sobre o nascimento dele, que também isso está declarando sobre Jesus, sobre o Espírito do Senhor que habitaria sobre a vida de Jesus. E isso também nós declaramos sobre a vida do Micael, sobre a vida da Sara. Muitas vezes, quando nós vamos visitar um bebê, Deus coloca no nosso coração de ensinar aos pais essa declaração sobre essa criança que receberia esse espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, de temor do Senhor, que é um princípio muito forte aqui para nossa casa, de temer o Senhor. Em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós queremos ser pessoas sábias, pessoas cheias do Espírito Santo, nós precisamos ter o temor do Senhor. E esse capítulo nos mostra que o temor do Senhor vem através desse Espírito do Senhor que veio sobre Jesus, e também quando nós recebemos essa nova vida, quando nós aceitamos essa nova vida em Cristo, nós recebemos também o Espírito Santo de Deus. Amém. Que nos ajuda a viver de forma diferente. Eu estava até lembrando ontem, quando eu li esse texto com as crianças à noite, eu lembrei, falei, Senhor, eu lembro quando eu aceitei, comecei a andar nos teus caminhos e que era forte para mim, que aquele que está em Cristo, nova criatura. Amém. Nós somos nova criaturas em Cristo, e quando nós recebemos esse Espírito, é esse Espírito que nos ajuda a viver essa nova vida. Então vamos juntos declarar esse texto. Ele começa falando sobre esse tronco de Jessé, declarando sobre Jesus e falando sobre esse Espírito de Deus que Jesus receberia para ser tão especial. Sim. Como ele foi, né, meu amor? Sim. Salmo 45 diz que Jesus, né, ele foi mais ungido do que os seus companheiros. Queremos meditar então sobre esse texto de Isaías 11 com vocês. Vamos pedir ao Espírito Santo entendimento e revelação. Vamos ler hoje Isaías capítulo 11 e ao final vamos orar pelas nossas famílias e hoje, especialmente pelo esse temor do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Sim, meu a Pai. Recebemos com gratidão, com alegria, com reverência diante do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, aplique as verdades desse texto, nos dê revelações profundas no nosso coração e também na nossa mente, para podermos nos lembrar da Sua palavra e a colocarmos em prática e compartilhar com muitos ao nosso redor. Dedicamos esse tempo ao Senhor e te pedimos revelação, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós concluímos a leitura do capítulo 10 com o profeta Isaías usando uma figura de que o Senhor usaria como um machado para aniquilar a Síria, aquele império que depois do Egito, depois do período em que Israel predominou naquela região, subiu o Império Assírio para dominar os povos ao redor. A Síria já havia levado o povo do norte de Israel para o cativeiro e Isaías profetizou que o Império Assírio seria encerrado como quem usa um machado para cortar as suas raízes. E assim como ele mostrou essa árvore altiva caindo sem esperança, começa o capítulo 11 mostrando que Israel renovará as suas forças. Ainda que Israel tenha sido cortado, no caso de Israel haveria um renovo. Começa assim, Isaías capítulo 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Eu não sei se vocês conseguem visualizar uma árvore quando é cortada e quando ela começa, esse broto, começa a vir aquela folhinha, ela começa a ressurgir. Então isso diz, um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará
no temor do Senhor. Então esse é o início dos versos de Isaías 11, que nós oramos sobre a vida dos nossos filhos, nós oramos sobre a nossa família, e nós encorajamos a você também a declarar sobre esse Espírito que Jesus recebeu, e esse Espírito também que nós recebemos quando nós estamos em Cristo. Esse Espírito que nos dá conhecimento, que nos dá sabedoria, que traz esse temor do Senhor. Então que nós possamos receber do Espírito do Senhor em nome de Jesus. Amém. Fica óbvio que o final do capítulo 10, quando diz que esse machado vai passar derrubando as altas árvores, se refere à liderança, aos líderes militares, políticos da Síria, que seria cortada sem possibilidade de renovo. Assim como no versículo 1 aqui, que diz que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Em seguida diz que o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Então é óbvio que esse ramo, esse renovo que vai sair da raiz se refere a uma pessoa. Em Mateus capítulo 2, 23, é um verso muito interessante que diz que Jesus foi viver na região de Nazaré e por isso Mateus, o evangelista, diz: para se cumprir o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Ele não apenas diz que foi um profeta que falou que Jesus seria chamado Nazareno, mas como foi dito pelos profetas. Se você buscar todo o Antigo Testamento, você não vai achar nenhum verso dizendo ele será chamado Nazareno. Não está escrito nessas palavras. Então por que o evangelista está dizendo que Jesus seria chamado Nazareno, como foi anunciado pelos profetas? Provavelmente isso é uma referência a Isaías capítulo 11, esse verso 1, a palavra que fala do renovo, esse broto que vai sair do tronco, no hebraico, tem origem, soa como Netzer, como se fosse a mesma palavra de Nazaré. Então entende-se que os profetas estavam anunciando que de Nazaré viria o Messias, não apenas por causa dele viver naquela região, mas também por causa da sua característica, como esse broto que a Rafa disse, ilustrando, que surge do tronco de uma árvore. Aqui nós estamos no hemisfério norte, nos Estados Unidos, e estamos na primavera. Eu acho tão lindo, depois que as árvores aqui secam completamente no inverno, durante a primavera os brotos começam a surgir, e eles vêm num verde mais clarinho, e aquele verde vai intensificando, e aqueles brotos vão ganhando força. Nós vemos milhares de árvores à medida em que nós dirigimos aqui na cidade, e ver esse renovo verdinho se fortalecendo, tanto traz a sensação de uma nova estação, como também uma esperança. É próximo da época da Páscoa, e tudo isso comunica algo que vai se fortalecendo. É o que nós vemos na pessoa de Jesus. Apesar de humilde, apesar de simples, ele se fortalece no temor do Senhor. Amém. Então essa é uma profecia de que Jesus seria ungido com o Espírito Santo e aquele que também nos daria o Espírito Santo. Vamos ver um pouco mais. Verso 4 diz que ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Então Jesus vai trazer reconciliação. Amém. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que lindo, com o conhecimento do Senhor, com a glória do Senhor sobre a terra, poderá haver, mesmo com tantos opostos, um animal mais forte do que o outro, com tantas diferenças, pode haver reconciliação, o caminhar juntos aqui, colocando criaturas, animais diferentes caminhando, uma criança com uma cobra. Então, com esse renovo trará essa reconciliação e se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Assim como a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e nós temos visto tantas
atrocidades, tantas realidades tristes, o apóstolo Joel também profetizou, não o apóstolo, o profeta Joel profetizou de que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne nos últimos dias. Então é isso que o Isaías está falando. A terra será cheia do conhecimento do Senhor nos nossos dias, assim como as águas cobrem o mar. E naquele dia, verso 10, as nações buscarão, fala de novo, a raiz de Jessé, esse Netzer, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinar, em Ramate, nas ilhas do mar. Ou seja, Israel, espalhado pelas nações, é reunido hoje como uma nação para continuar sendo uma luz para os povos e uma bênção do Senhor para todas as famílias. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia, a oeste, juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os moabitas lhe estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Veja bem, então, que nós lemos desde o início da Bíblia, depois de Êxodo, quando o Egito foi o povo que governou aquela região. O faraó era a autoridade maior sobre a terra. Logo em seguida, depois da conquista da terra prometida, Israel se torna então, durante todo o período dos reis de Israel, uma glória naquela região do Oriente Médio e começa a dominar o povo. Mas por causa do seu orgulho, por causa do seu apego à idolatria, por causa do seu apego e amor ao dinheiro, o Senhor disse que trataria com Israel ao levá-lo como se fosse por um período de disciplina para a Síria, para a Babilônia. Então, depois desse período de governo de Israel, vem o Império Assírio, que leva o norte de Israel, além de outros povos ao redor, para o cativeiro e os dominam. Mas o Senhor disse, assim como naquela época de Isaías, que o Império Assírio seria aniquilado, diz também que Israel, como servo, povo de Deus, experimentaria, depois do seu período de cativeiro, também um período de renovo. Então, nós vamos ver que à medida que nós vamos seguir lendo Isaías, como isso vai se desenrolar, depois do Império Assírio surge o Império Babilônio e Isaías continua profetizando que o Senhor tem para o seu povo renovo. Amém. Todo aquele que é chamado remanescente do Senhor, aquele pequeno grupo de pessoas do qual eu e você escolhemos fazer parte, humildemente confiando no Senhor, vai experimentar da bênção de Deus, haverá um caminho, Deus vai abrir portas e Ele trará esse renovo, que é profetizado como a pessoa de Jesus, o Nazareno, o ramo de Jessé, mas também sobre nós e sobre os nossos filhos. E a partir do temor do Senhor, nós podemos desfrutar esse relacionamento com Deus. Queremos então orar com você e com sua família. Rafa vai estar orando para que Deus derrame sobre as nossas famílias uma nova porção do temor do Senhor. Amém, é esse Senhor temor Jesus. Que é o princípio da sabedoria. É esse temor a Deus, a palavra do Senhor, que vai nos permitir viver o melhor que o Senhor tem preparado para a nossa família. Sim. Uma vida no Espírito, como ele começa dizendo, será cheio do Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Receba sobre você, sobre a sua família. Amém. E coloque também seus motivos de oração. Nós queremos orar juntamente com você. Então vamos orar. Bom dia para todos vocês que estão aí ligadinhos conosco e que estarão ao longo desse dia. Então nós convidamos a vocês a orarem conosco, colocar os seus pedidos de oração
diante de Deus, quando nós estamos aqui reunidos. Na palavra diz, onde 2 ou mais estão reunidos, no nome do Senhor, ali Ele está. Esse Espírito do Senhor está conosco. Então vamos orar colocando a nossa fé, colocando os nossos pedidos com gratidão ao Senhor e também colocando aquilo que tem nos deixado ansiosos. E hoje em específico, nós orarmos pela unção do Senhor, pela presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas e família. Pai, muito obrigado. Como é bom, Pai, podemos estar aqui reunidos no Teu nome, com tantas pessoas queridas e amadas, para declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa família. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cada casa aqui representada, Pai, será uma casa que serve ao Senhor. E nós declaramos, Pai, que o Espírito do Senhor estará sobre nós, porque nós somos nova criatura no Senhor. O Senhor, Pai, que nos dá desse Espírito, dessa nova vida, dessa nova oportunidade, de uma vida que nós não precisamos mais viver, Pai, Senhor, pela carne, mas nós podemos viver pelo Espírito. Pai, ajuda-nos a apropriar-nos dessa vida pelo Espírito que só o Senhor nos dá. Ajuda-nos a apropriar dessa sabedoria, desse discernimento, desse conselho, dessa fortaleza, Pai, desse temor do Senhor disponível já para nós que estamos em Cristo, Pai, e temos o Teu Espírito. Ajuda-nos, Pai, a viver de forma livre, de forma, Pai, livres para fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Não a liberdade que o mundo prega, mas a liberdade em Cristo, a liberdade de termos a paz do Senhor que excede todo entendimento, a liberdade, Pai, de podermos fazer escolhas sábias, a liberdade de podermos viver bem em família, Pai, tendo os olhos abertos, sendo longe de todo engano, Pai, de tudo aquilo que nos faz pecar, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Nos ajuda a viver a vida que o Senhor tem para nós. Eu oro, intercedo por cada família representada aqui, pedindo, Pai, essa sabedoria, pedindo esse temor do Senhor, pedindo esse discernimento, pedindo olhos para ver, olhos abertos, discernindo a Tua vontade, os Teus propósitos, a vida abundante. O Senhor diz que o Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. E nós recebemos de vida abundante sobre nós e os nossos filhos, aqueles que têm netos sobre os netos, sobre toda a família aqui representada. Em nome de Jesus, nós recebemos de Ti, nós queremos mais de Ti, nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós queremos mais de Ti, Pai, mais. Não permita-nos estarmos aceitando pouco, porque o Senhor tem abundantemente mais para cada um de nós. Nós queremos ter fome e sede de Ti. Nós queremos aprender mais de Ti. E nós queremos aprender o que o Senhor tem para nós. Então nós entregamos esse dia, preparamos o nosso coração também para esse período de Páscoa, onde nós relembramos esse sacrifício de Jesus sobre nós, essa nova vida, essa reconciliação, esse perdão dos pecados que foi garantido através de Cristo Jesus. Obrigada, Pai. Obrigado por esse renovo. Obrigado por essa nova vida. Obrigado por essa nova oportunidade de viver. Obrigado que o Senhor sempre nos dá nova vida, nova chance, nova oportunidade em Cristo. Amém. E nós Te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor abençoe muito a sua família. Que texto lindo esse de Isaías 11. Você pode reler esse texto. Se você quer se aprofundar nesse assunto, como nós podemos em Jesus também sermos cheios do Espírito Santo e vivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo, eu sugiro que você abra também Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo comenta na sua carta aos Romanos sobre como nós podemos experimentar mais, o que significa o valor dessa vida no Espírito. Está em Romanos capítulo 8, para você que deseja aprofundar um pouco mais. Nos veremos amanhã, que Deus abençoe muito a sua família. Nós amamos vocês. Um abração, fiquem com Deus.